Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, um dia abençoado para todos nós. Inicia neste momento o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje abrimos neste momento um espaço em nossa programação para prestar uma singela homenagem a um dos maiores líderes da Aceite ou Noie do Brasil de todos os tempos, o preletor Olímpio Kitahara. O professor Olímpio teve seu passamento para o mundo espiritual no dia 8 de maio de 2010, na cidade de São Paulo, aos 67 anos de idade. Durante 47 anos de sua vida, ele se dedicou ao movimento de iluminação da humanidade. Atualmente era preletor da sede internacional, superintendente das atividades dos preletores e diretor da Aceite ou Noie do Brasil. Nós que acreditamos que a vida é eterna e que esse corpo carnal é transitório, temos certeza de que o olhar amigo e sábio do preletor Olímpio Kitahara continua a nos orientar, lá do elevado mundo espiritual. Você pode tê-lo visto através das palestras e quadros que ele gravava para o nosso programa ou ao vivo em alguma atividade da Aceite ou Noie em sua cidade. Mas, mesmo que você não o tenha conhecido, acompanhe agora alguns momentos da trajetória desse líder inspirador que, com o seu sorriso fácil e a serenidade na voz, marcou para sempre a história da Aceite ou Noie do Brasil. Você que nos assiste em casa pela televisão, venha também para assistir os seminários de academia, né? Com certeza será um lugar de muita felicidade, onde nós encontraremos a nossa missão como filho de Deus, encontrar a nossa natureza divina, não é verdade? Hoje nós vamos estudar sobre um tema, educação ambiental, né? E para isso então nós vamos utilizar esse livro, Viver com Alegria, de autoria do professor Seicho Taniguchi, o livro que poderá ser encontrado em todas as regionais e associações locais da Aceite ou Noie, distribuído por todo o Brasil, e também através da internet. Dentro desse livro, nós vamos estudar inicialmente a página 32, o que o professor Seicho Taniguchi nos ensina. Está escrito assim: não é somente nas escolas que a educação é ministrada. Todo lugar da natureza é a escola da vida e a principal tarefa dada a nós nesta escola é aprender a respeitar a natureza. Então, nessa escola da vida que é este mundo, este planeta Terra onde nós estamos vivendo, então nós aprendemos a respeitar a natureza, não é? As pessoas que vivem de acordo com o ensinamento da Aceite ou Noie, nós temos aquilo que nós chamamos de declaração iluminadora. E na sua primeira declaração diz assim: declaramos transcender todo o sectarismo religioso e, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Então nós reverenciamos a vida de Deus manifestada em todos os seres, né? Por isso mesmo aqui também na academia, quando nós cruzamos com nossos companheiros, nós reverenciamos juntando as mãos, né? E assim também nós reverenciamos não só as pessoas em si, mas tudo na natureza onde está manifestada a vida de Deus, né?
Então todas as pessoas praticantes da Seichonoye, com certeza tratam com carinho, com respeito, todos os elementos da natureza, né? Assim deve ser o modo de viver dos praticantes da Seichonoye. Depois aqui na página 22, o professor Seiichi Taniguchi nos ensina: com calma e persistência, a natureza ensina a relação de causa e efeito. Isso significa que nós, na medida que nós respeitamos a natureza também vai nos respeitar, mas na medida que nós vamos agredir a natureza também vai nos agredir, né? E depois continua: nós, seres humanos, temos prejudicado demais o nosso planeta, causando danos aos seres vivos, poluindo as águas e a atmosfera. De agora em diante, devemos cuidar bem dele, com espírito de gratidão, para que a escola Terra seja cada vez melhor e mais agradável. Ou seja, nós devemos viver em harmonia com todos os elementos da natureza. E aquilo que é ensinado como o ensinamento fundamental na Seichonoye está contido naquilo que nós sabemos como revelação divina da grande harmonia, que os participantes do seminário leem todos os dias, né? E lá então começa: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, né? Então esse ensinamento faz com que nós possamos viver em harmonia, reconciliando com todas as coisas do céu e da terra, né? E mais ainda, essa revelação nos ensina de que reconciliar significa agradecer. Então nós vivemos o dia a dia não só reconciliado com todas as coisas do universo, mas também agradecendo a cada elemento, a cada recurso humano que a natureza nos oferece, né? Então não poderia ser uma vida tão, digamos assim, de acordo com a vontade de Deus, não é verdade? Bom, ultimamente nós temos ouvido falar muito sobre o problema do aquecimento global, não é? Ainda nesse verão, nós vimos aí a aparição de vários seres chamados caravelas, né, das praias, que são um parente longe das águas vivas, né? E dizem que a aparição desses elementos também se deve ao problema do aquecimento global. Ou seja, a temperatura das águas do mar está subindo, não é? Então, de acordo com os cientistas, se nada for feito, a temperatura da Terra vai crescer neste século de 1,5 até quase 6 graus, não é? Que seria um caos terrível para o planeta Terra, não é? Então, é um caso sério que nós precisamos realmente estudar, não é? De todos os gases que compõem aquilo que nós chamamos, não é, que compõem o efeito estufa, o mais, digamos assim, o vilão número 1 seria o gás carbônico, o CO2, né, o dióxido de carbono. E esse gás é formado através de queimadas, desmatamentos, indústrias e também veículos em geral que usam combustível, né? Então, nós precisamos reduzir isso, não é verdade? Nós temos aí como um dos maiores poluidores, maiores emissores de CO2, os Estados Unidos, mas vocês sabem que há 2 anos os Estados Unidos já foi superado pela China, e a China então está pagando um preço alto pelo seu desenvolvimento, mas na verdade não é a China, mas somos todos nós nesse planeta que vivemos e sofremos as mesmas consequências, não é verdade? Então, em 1997, lá em Kyoto, foi assinado o protocolo de Kyoto para que pudesse todos os países assinar um acordo para que pudesse diminuir a emissão de gases, principalmente o CO2, não é? Então, nesse protocolo, foi estudado a forma de reduzir essa emissão, o comprometimento de cada um dos países, mas não só isso.
mas também uma forma de eliminar, de retirar esse excesso de gás carbônico que existe na atmosfera, né? Ou seja, nós temos CO2 em excesso na atmosfera e teria que ter alguma forma, digamos assim, de capturar esse CO2 da atmosfera, né? Só que esse CO2 é algo que está disperso no própria atmosfera e é uma forma muito difícil de você conseguir capturar esses gases, né? Então, digamos que pudesse inventar um aspirador gigantesco, né, que pudesse absorver todo o ar, né, para depois, então, separar uma parte pequena que seria o CO2. Né? Seria um trabalho muito grande, porque teria que processar um volume de ar muito grande. Né? Então, é um processo bastante difícil, mas, de qualquer forma, existem estudos no sentido de criar algum equipamento que possa atuar junto aos grandes poluidores, né, ambientes poluidores como indústria, etc., para poder reduzir essa emissão. Bom, então desde essa época, esse ato de capturar esse CO2 da natureza, ele ficou sendo chamado ou conhecido com o nome de sequestro de carbono, né? Uma expressão nova que a gente não sabia, né? E com isso, então, os países começaram a trabalhar em cima disso, né? Agora eu gostaria de ver com vocês o seguinte. Quando nós estudamos na escola sobre ciência, biologia, etc., nós vimos com relação às plantas, uma função especial que as plantas têm, digamos assim, por grande obra de Deus, né, que chama fotossíntese. Né? Todo mundo lembra? Fotossíntese. Fotossíntese seria a própria respiração das plantas ou não? Veja que eu me recordo que lá na infância falava assim que a gente não deveria dormir à noite onde tem plantas, porque seria danoso para a nossa saúde, não é? Muita gente acredita que ouviu falar isso, não é? Será que isso é verdade? Não é? Mas se isso for verdade, vocês aqui, por exemplo, seminário da academia, estão aqui alojados em alojamentos que tem o quê? 10 pessoas, né? Até mais, né? E todas essas 10 pessoas estão respirando ao mesmo tempo ou não? Com certeza, né? Todas as pessoas estão aspirando oxigênio para expirar gás carbônico? Estão, não é? Então não seria problemático isso? Não é? Tem uma quantidade bastante grande de gás carbônico que está sendo emitido num quarto, no alojamento onde vocês estão. Mas, felizmente, nem por isso ninguém passa mal, né? Pelo fato de dividir o quarto com tantas pessoas. Não é? Então, a única coisa que pode haver e sempre há a reclamação das pessoas que roncam, né, nos alojamentos, né? É o único problema que as pessoas sentem diretamente, né? Mas o fato de respirar esse ar, né, já saturado, ninguém sente um desconforto maior, não é verdade? Mas por que será que existe essa ideia equivocada de que as plantas poderão fazer mal ao dormir, né? É que muitas pessoas pensam assim: as plantas durante o dia absorvem o gás carbônico e expelem o oxigênio, e à noite fazem um processo contrário, e muitas pessoas aprenderam dessa forma, né? Mas na verdade, tanto nós, seres humanos, como as plantas, elas respiram do mesmo jeito, né? Então durante o dia também as plantas estão respirando, só que ao lado dessa respiração existe uma função chamada função fotossíntese, em que essas plantas
produzem elas próprias o seu próprio alimento. Quer dizer, é uma obra de Deus fantástica, não é? Então, nesse processo, eles absorvem a água do solo, não é? O gás carbônico da natureza e a luz solar, não é? E processam, não é? De tal forma que produzem um elemento energético, um material energético. E ao produzir esse material energético, produz também como um elemento extra o oxigênio, não é? Por isso que, de uma forma mais simples, nós falamos que as plantas, né, através desse processo, absorvem o gás carbônico e eliminam, né, o oxigênio, não é verdade? Então, veja, nós estamos falando agora há pouco de sequestrar o carbono existente na atmosfera, não é verdade? Então, precisamos tirar esse excesso de gás carbônico que está na atmosfera, não é? Mas as plantas, através dessa função fotossíntese, no seu processo de alimentação, digamos assim, entre aspas, não estaria já absorvendo esse gás carbônico existente na natureza? Com certeza. Então, veja que as plantas são os sequestradores de carbono por excelência que existe de forma natural no universo, não é? Então, as plantas, as árvores são os maiores sequestradores de carbono, não é? Então, aí nós descobrimos que plantar árvores significa a melhor forma eficiente, digamos assim, que existe hoje para a gente fazer frente ao problema do aquecimento global. Então, nesse sentido, tem-se feito muitos trabalhos, né, para a gente poder fazer o plantio, o replantio, ou seja, florestamento e reflorestamento, para que a gente possa, né, ter essas plantas como grandes sequestradores de CO2. Né? E toda atividade hoje que nós fazemos, nós podemos medir o quanto nós emitimos de CO2. Cada um de nós emitimos CO2 diariamente ou não? Porque nós estamos respirando o ar, estamos nesse processo de expiração, só por isso, por estar vivo, nós estamos emitindo CO2. Né? E também em toda atividade, seja de tomar banho, seja de andar com carro, seja de viajar de avião, etc., nós estamos emitindo CO2. Não é? Então, por exemplo, eu vi num cálculo que existe através da internet uma tabela para a gente poder calcular. Eu vi que um carro que tem, por exemplo, uma potência de 1.0 a 1.4 a gasolina, né, que eu possa rodar mais ou menos em média 40 km por dia, né, eu andaria no ano cerca de 15 mil quilômetros e nessas condições eu emitiria cerca de 2,5 toneladas de CO2. Então, esse gás que estou colocando na atmosfera. Né? Então, de que forma eu poderia compensar isso? Então, veja que, na medida que nós emitimos esse gás, né, chegou a ideia de que nós poderíamos muito bem compensar. Né? Se nós emitimos para a atmosfera, de alguma forma nós poderíamos compensar isso. E esse termo compensação ficou sendo dito de uma forma geral como neutralização de carbono. Né? Então a gente fala em neutralizar na medida que nós produzimos alguma coisa para poder compensar essa quantidade que nós colocamos na atmosfera. E isso se faz justamente através do plantio de árvores. Né? Então, por exemplo, existem concessionárias que fizeram uma campanha no sentido de que o cliente paga metade das árvores que teriam que ser plantadas, né? E a própria concessionária também traria com metade. Então, no caso que eu citei, 4 árvores no ano, então 2 seriam plantadas pela própria pessoa e 2 pela concessionária. Né? E assim existem várias empresas que estão fazendo projetos desta área, né? Chamado de carbono zero. Né? Então, a Seitinoye também está empenhado nesse trabalho já há muito tempo,
na diretriz da Seichonoye do Japão e também do Brasil existe o plano de carbono zero, não é? E estamos procurando fazer com que esse trabalho de conscientização seja realmente levada a todos os cantos, né? A todos os povos, a todas as pessoas aqui do Brasil. Então vamos fazer com que todas as pessoas do nosso convívio possam ter cada vez mais essa conscientização, né? Para que a natureza seja respeitada e deixe de produzir lixo, de produzir CO2, né? Para que as nossas gerações que seguem tenham também oportunidade de usufruir desta natureza, desses recursos naturais, que seria assim uma grande bênção, uma grande dádiva de Deus. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. Olá. É a Seichonoye trazendo respostas para você. E neste horário nós vamos responder a pergunta do nosso querido telespectador, de nome Murilo, 21 anos. E faz a seguinte pergunta: como perdoar alguém que me magoou muito? Pode acontecer de nossa missão juntos ter acabado e por isso brigamos? Com certeza não, não é? Naturalmente, não é pelo fato de ter brigado e que isso possa significar o fim desse relacionamento, não é? E a vida é um processo bastante simples e, ao mesmo tempo, bastante complexo. Então, veja que nós mesmos, às vezes, nós magoamos uma pessoa e nós não percebemos o quanto magoamos essa pessoa, não é? Então, o fato de, na sua vida, aparecer uma pessoa que te magoou bastante, significa o fato de que essa pessoa está permitindo a você ver o quanto é difícil a gente ser magoado por outra pessoa, não é? Então, mais do que você perdoar essa pessoa, agradeça a essa pessoa. Então, em vez de você não é, sentir que é bastante difícil perdoar essa pessoa, não é? E veja também que Jesus Cristo ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7, significa que em todos os casos devemos perdoar. E também, então, como o fato de que essa pessoa nos trouxe digamos assim, o fato que permitiu que a gente pudesse sentir o quanto é difícil a gente ser magoado, agradeça para essa pessoa, não é? E faça bastante a oração do perdão, não é? No livreto Meditação Shisokan e outras orações, você pode encontrar a oração do perdão. Faça isso e, ao mesmo tempo, agradeça a esta pessoa. Está bem? E também leia o livro Namoro, Casamento e Maternidade. É uma Bíblia para o relacionamento a dois, não é? É um livro que servirá agora, neste momento, que você está solteiro ainda, mas que futuramente servirá como um grande guia para a nossa vida a dois. Muito obrigado. Nascido no dia 18 de janeiro de 1943, na cidade de Andradina, São Paulo, o preletor Olímpio Kitahara transferiu-se ainda jovem para a capital paulista. Aos 20 anos de idade, se tornou membro da Associação dos Jovens da Associação Local Ipiranga
e desde então despontou como um dirigente de grande destaque. Sua postura cheia de constância deixava evidente que, acima de tudo, era um praticante da Seichonoye. De sua atmosfera pessoal, exalava equilíbrio e serenidade. Era impossível não sentir paz na presença do preletor Kitahara. Um misto de simplicidade e sabedoria fazia com que ele tivesse uma visão profissional privilegiada. Seus pontos de vista eram sempre fruto de profunda ponderação. Era graduado em engenharia mecânica e tinha pós-graduação em administração de empresas. Além do português, falava fluentemente o espanhol e o japonês. Após uma sólida carreira em empresas de engenharia, em 1º de outubro de 1996, tornou-se funcionário da sede central da Seichonoye do Brasil. O preletor Olímpio Kitahara será lembrado para sempre como um fiel fio condutor entre a Seichonoye que recebemos dos pioneiros do movimento e a Seichonoye que estamos construindo para o futuro. Perto dele, tudo parecia estar em ordem. Tudo o que ele dizia aprimorava nossa visão nobre à vida. Sua postura e competência marcaram época dentro da organização. Um preletor exemplar, um amigo zeloso, um líder extremamente confiável, enfim, um ser humano completo que deixa entre nós profunda saudade. Querido professor Olímpio Kitahara, nossa eterna gratidão. Muito obrigado. Oração para começar bem o dia. Para tornar abençoado o dia, você deve iniciá-lo agradecendo a todas as bênçãos que já lhe foram concedidas. Muito obrigado. Logo ao despertar, agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem lhe dado e mentalize cerca de 20 vezes o seguinte: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Muito obrigado.